que tal Héctor Hernández, espanhol, 28 anos de idade, ex-jogador do Chaves, aí de Portugal, que está sendo ventilado aqui no Corinthians como reforço. Ainda não está sacramentado, mas seria aí um dos novos reforços do Corinthians junto com o José Martínez, que está vindo lá da Major League Soccer. Héctor Hernández, que tal? Então, André, ontem eu fiz até um vídeo no meu Instagram, porque tinha muita gente me mandando mensagem. Eu até entendo que o público brasileiro não assista o futebol português, e quem assiste não vai assistir o Chaves, né? Vai assistir o Chaves, enfim, vai ver no SBT e vai ver outra coisa. Não vai ver o clube de aqui de Portugal, inclusive até porque o Chaves caiu na temporada passada. Hoje vai jogar a segunda liga portuguesa. O Héctor Hernández, para mim, é um bom reforço. Ele está sem contrato, vive em Madrid, tem 28 anos, como você falou, é um jogador que é das Canárias, né? Das ilhas, começou no Las Palmas, mas logo foi captado para trabalhar na base do Atlético de Madrid. Então ele fez toda a sua base no Atlético de Madrid. Depois, obviamente, por alguns motivos não deu certo no Atlético, foi jogando em times médios, pequenos, enfim, e nunca teve uma carreira que explodiu no futebol espanhol ou na Europa. Entretanto, nas últimas temporadas, o jogador parece que foi amadurecendo até a nível de gols, né? Com o Rayo Majadahonda, chegou a fazer 16 gols numa temporada, né? Time das... Aí veio tanto. Diga. Repete para mim o nome do time. Rayo Majadahonda. Quer com sotaque? Sabe o que? Majadahonda é o lugar onde tem o centro de treinamentos lá do Atlético de Madrid. É o bairro. Tá vendo? Aqui é cultura, rapaz. Bueníssimo. Então quem me foi? Então, e ele só que é um time, enfim, inexpressivo se a gente for comparar com times espanhóis tradicionais, né? E depois ele veio jogar aqui na Liga Portuguesa. Na Liga Portuguesa, ele foi muito bem, cara. Ele era muito bem visto pela torcida do Chaves. O time era limitado e ele era o melhor jogador do time. Um atacante que fez em 34 jogos, se eu não estou enganado, 14 gols. Foi, enfim, a grande esperança do torcedor de escapar do rebaixamento. O time era ruim, ele mesmo assim fez 14 gols, mas não conseguiu. E daí terminou o contrato dele, não fazia sentido para o Chaves pagar o salário do jogador, e ele ficou livre no mercado, por isso que ele não continuou no Chaves para a segunda divisão agora do futebol português. Ele tem como característica, assim, a forma com que ele se posiciona, André. Eu acho que é o principal. Ataca os espaços e se posiciona, porque ele é um jogador de 1,80 m, mas ele faz muitos gols de cabeça, cara. Inclusive, acho que na temporada passada foram 5 gols de cabeça. E é um jogador, assim, que, conversando com os colegas portugueses aqui que acompanharam o Chaves toda a rodada, né, porque eu não vi o Chaves todos os jogos da temporada passada, disseram para mim que é um jogador muito técnico, né? E eu também acho isso. É um jogador que tem noção, consegue fazer jogo associativo, consegue girar em cima da defesa, faz bem o pivô, apesar de não ter corpo de um jogador grandalhão, de um atacante daqueles pivôs clássicos, né? É um atleta interessante. Aí você vai falar, pô, ele tem todas as características, por que ele não está jogando no Real Madrid? Calma, ele tem todas as características, né, ao nível que para mim é aceitável. Para o futebol brasileiro, para o momento do Corinthians, pode dar certo, e ainda mais um jogador sem contrato, né? Onde você não precisa contratar o jogador, não precisa pagar 5 milhões de dólares, como fez para o Pedro Raul, e apostar muita grana. Você vai pagar, obviamente, as luvas, e o salário não é um salário muito alto. Eu não vou cravar aqui valores, André, porque a negociação está acontecendo, mas era um jogador do Chaves, né? Ou seja, não ganhava muita grana no Chaves. Eu acho que é um salário bem compatível para a realidade do futebol brasileiro. E é uma aposta do Corinthians, um jogador que está sem contrato. De repente pode dar muito certo, porque eu acho um jogador interessante mesmo.